Olá pessoal, sou o Carlos Gomes e vou apresentar mais uma vez Nostalgia na TV. Toca a vinheta. Espaço. Vigilante. Bom, pessoal, hoje vamos falar do seriado Perdidos no Espaço. Seriado lendário, foi produzido em 1965 e passou praticamente em todo o mundo. No caso do Brasil, 10 entre 10 crianças assistiam Perdidos no Espaço. E eu fiz parte dela, fiz parte dos televizinhos, né? E Perdidos no Espaço é uma coisa especial para todo mundo. Todo mundo que você pergunta que assistiu dos anos 60, 70, Perdidos no Espaço, todo mundo adora, é um seriado que passa na TV, é certeza de dar audiência, né? Foi produzido em 1965 e o futuro, gente, era 1997, né? A Terra estava super populosa e precisava colonizar um planeta. E isso foi colocado, segundo a sinopse do filme, 1 milhão de famílias, de pessoas, para poder ter condições, foram feitos testes e tudo mais, que a gente tinha condições, tanto física, psicológica, para poder colonizar o planeta, e foi descoberto pelo cientista Alpha Centauri. Era um planeta igual à Terra, que poderia ser colonizado, né? E só que acontece que, inclusive na época da Guerra Fria, um intruso, o Dr. Smith, um espião, Jonathan Harris, ele acabou, porque a espaçonave mesmo um parafuso, era tudo peso, entendeu? Era pesado, tudo na medida. Não podia passar menos de, como diz, qualquer graminha dava diferença. Então o Dr. Smith, ele sabotou a nave, só que ele não conseguiu sair da espaçonave, ele ficou preso. O que acontece? Com o peso extra, a espaçonave ficou à deriva. No caso, a família Robson, ela ficou criogenada, ficava dentro de cápsulas. E apavorado com os asteroides que começou a atingir a nave, com ela perdida, deriva e fatalmente a ser destruída, ele acabou acordando a família, né, principalmente o piloto, que acabou tendo que dar uma super velocidade à espaçonave para poder fugir dos asteroides. E o que acontece com isso? Foi parar em outra dimensão e acabaram se perdendo no espaço. No primeiro ano, eles ficaram presos no planeta, certo? Em preto e branco. O vilão foi o Jonathan Harris, era para ficar, o Dr. Smith era para ficar 3 episódios e depois morrer, porque era um vilão odioso, né? Mas o ator experiente e acostumado a fazer vilões com comicidade, o que ele fez? Ele começou a colocar nuances de comicidade no personagem, entendeu? E cada vez que ele ficava mais louco, mais atrapalhado, mais sucesso o seriado fazia e mais sucesso ele fazia. No segundo ano, foi renovado com os atores. No segundo ano já foi colorido, já foi bem caro, inclusive, né? Um dos mais caros da época. E o Irving Allen, que é o diretor, falou para ele: continue, porque a audiência aumentava. Só que o problema é que o ator principal, o Guy Willis, que fez o Zorro do seriado, ele, como era o ator principal, ele começou a ficar de lado. Quer dizer, ficou ali o robô, o menino Will e o Dr. Smith, que acabou sendo o centro das atenções. Terminando o segundo ano, o sucesso foi tão grande, o personagem foi tão carismático, que ele acabou recebendo prêmios no mundo todo. E no Brasil não foi diferente. Em 66, ele teve no Brasil, ganhou o troféu Roquete Pinto, que era os melhores, o troféu mais importante que nós tínhamos, né? E ele gostou tanto do nosso país que ele acabou retornando várias vezes. Inclusive ele teve em Santos, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, né? E ele foi recebido na época do prêmio, em 66, 67, foi recebido com honras presidenciais, ficou em hotéis. O presidente, foram receber ele no aeroporto, né? E Perdidos no Espaço é uma fonte inesgotável, né, para os fãs. É uma família que se tornou uma família todo ano. Todo ano eles se reúnem para almoçar num dia do ano que eles escolhem, né? E todos eles, tirando o Guy Willis, que já faleceu, o Jonathan Harris, que
faleceu mais recentemente, mas eles continuam se reunindo em convenções. Foi um seriado tão carismático, gente, que teve o remake, então a exigência dos fãs é grande, né? Teve logo depois, foi nos anos 80, acho que foi em 80 ou 90 que foi feito, não fez muito sucesso, e teve agora um seriado que fizeram 3 temporadas, e teve muito boa aceitação. Inclusive, infelizmente, terminou no 83º episódio. Por quê? Porque estava filmando na época a Cleópatra, né? O filme Cleópatra com Elizabeth Taylor, e os custos eram muito altos, inclusive quase faliu a Fox. Então eles começaram a cortar custos. E infelizmente o Irving Allen, que era o diretor, não aceitou esses cortes e acabou encerrando a série. Tanto ela como as outras que ele estava produzindo, como Túnel do Tempo, Terra de Gigante, Viagem ao Fundo do Mar, foram todas interrompidas abruptamente, sem ter um final, né? Sem ter eles voltarem à Terra, que é o que todo mundo sonhava, que todo mundo desejava, né? E foi um elenco totalmente carismático. O robô, que foi interpretado pelo Bob May, né, que era um dublê e que trabalhou com Jerry Lewis. Então, talvez seja o robô mais famoso, mais icônico da televisão, né? E o sucesso foi tanto, o Brasil foi o único, gente, que produziu um álbum de figurinhas, tá? Foi o único que produziu. Então esse álbum aqui é raro. Todos os países, o que o pessoal recebe, os fãs recebem de pedidos desse álbum, não está escrito. O preço é exorbitante. Recentemente foi vendido por $6.000, tá? Um rapaz alemão comprou de um amigo meu, para vocês terem ideia. Só nós temos, tá? Na época foi lançado gibis, tá? O Cruzeiro, na época era o Cruzeiro que lançou esse gibi de Perdidos no Espaço. E esse aqui é um gibi americano. O menino Will Robson, Billy Milne, foi quem produziu, tá? Esse aqui é um raro card de chiclete dos anos 60, né, que o pessoal comprava, eu consegui esse aqui como um amigo. E esse é mais recente, o card dos anos 2000, quando passou no cinema, né, Perdido no Espaço, eles lançaram esse card aqui. E eu consegui alguns, tá? Essa revista aqui conta a saga da família, que é uma revista, a melhor revista de seriado que nós temos, tá? Que infelizmente se acabou. E aqui uma carta que eu tive o privilégio e o prazer de me corresponder com o ator Jonathan Harris. Eu guardo como troféu, tá? Escrito de próprio punho. É raro, porque nenhum ator, principalmente hoje em dia, se dá o trabalho de escrever uma carta de próprio punho para os fãs. E ele faz isso com todo mundo, mesmo com 87 anos, gente. Tá? E infelizmente acabou o tempo, né? Muita coisa a gente podia ter falado, mas vai ter outras oportunidades, outros programas que eu pretendo esmiuçar mais esse seriado maravilhoso, tá, gente? E muito obrigado pela companhia, e vocês aguardem que vamos ter mais novidades, mais seriados maravilhosos que vocês vão adorar, tá, gente? Muito obrigado.